nome, meu Deus do céu, danou-se. Peraí. Novamente vai ter o título. Meu Deus do céu, danou-se. Inteligência Artificial e Sociedade. E aí? Pra quem não conhece a gente, meu nome é Fernanda. Meu nome é Kali, nós somos as Tech Minas. Vamos começar agora o tão aguardado vídeo sobre Inteligência Artificial. Então, pra começar, o que é isso de inteligência artificial? O termo inteligência artificial em si ele só foi aparecer pela primeira vez em 1956, quando um cientista da computação chamado John McCarthy ele fez uma proposta de projeto de verão para submeter para a Universidade de Dartmouth, onde ele queria se reunir com outros cientistas numa tentativa de implementar linguagem, formas de abstração e resolução de problemas que antes só eram resolvidos por seres humanos. Então, essa ideia de tentar fazer as coisas, de tentar fazer com que as máquinas resolvam problemas de maneira parecida com a que nós humanos resolvemos, é conhecida como inteligência artificial forte. Mas mesmo antes de 1956, antes do termo inteligência artificial aparecer, ideias relacionadas a isso, de tentar fazer com que máquinas resolvam problemas e tenham algum tipo de inteligência similar ou comparável com a de seres humanos, já vinha rolando desde a época da Segunda Guerra Mundial. E um dos nomes mais famosos é o de Alan Turing. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação britânico. E ele já vinha trabalhando com essa temática desde a época da Segunda Guerra Mundial. Inclusive saiu um filme dele, O Jogo da Imitação, talvez vocês já tenham ouvido falar, que fala justamente do papel fundamental que ele teve na época da Segunda Guerra Mundial, de conseguir quebrar o código nazista, né, e dar um fim à guerra mais cedo e evitar muitas mortes, enfim. Quem tiver interesse assista, que o filme é bem bacana. E o trabalho dele culminou com a publicação do Maquinário de Computação e Inteligência em 1950, onde ele expunha algumas das ideias dele, que mais tarde ficaram conhecidas como teste de Turing. E o que era esse teste de Turing? Ele era como se fosse uma maneira de dizer se aquela máquina possuía algum nível de inteligência ou não. E o Alan Turing ele propunha que você colocasse uma pessoa para se comunicar com uma máquina, e caso essa pessoa não conseguisse identificar se ela estava se comunicando com uma máquina ou com outro ser humano, é porque a máquina tinha algum nível de inteligência, podia se considerar essa máquina inteligente. E isso remete muito à inteligência artificial forte, né? Tipo assim, ter alguma inteligência, conseguir se passar por um ser humano, alguma coisa assim. E essa pegada de tentar fazer com que as máquinas tenham esse grau de inteligência foi muito forte no começo da inteligência artificial e passou por alguns altos e baixos. E aí, quando foi chegando mais ou menos na década de 80, depois de alguns altos e muitos baixos, começou-se a mudar a maneira de encarar a inteligência artificial. Em vez de a gente ficar focando em tentar reproduzir a inteligência comparável com a de seres humanos e tentar resolver problemas grandes como humanos resolveriam, a gente resolveu focar. A gente não, né? Os cientistas da época, não eram nem nascidos. Mas começou-se uma movimentação para focar em problemas menores, em resolução de problemas menores, em otimização da solução desses problemas. E aí nessa leva de tentar focar em resolução de problemas e otimização dessas soluções, surgiu uma nova leva na inteligência artificial e veio o tal do aprendizado de máquina, que tem se falado muito mais recentemente. E o que é esse tal desse aprendizado de máquina? Basicamente, o aprendizado de máquina propõe que máquinas ou algoritmos consigam adquirir conhecimento de maneira autônoma. Parece um pouco abstrato, mas na verdade, quando a gente coloca em termos de máquina, fica até que meio óbvio assim. Nada mais é do que um algoritmo ler 1 milhão de dados, muitos dados mesmo, e aí a partir disso ele consegue fazer algum nível de abstração. E o aprendizado está justamente nisso, de você perceber os dados, fazer uma análise dele e extrapolar. Essa extrapolação está em perceber padrões, perceber categorias, perceber tendências e traçar previsões futuras. Então, basicamente, aprendizado de máquina e inteligência artificial é mais ou menos isso. E aí, nos dias de hoje, onde é que a gente pode encontrar essas aplicações dessas máquinas que estão sempre aprendendo? Bom, faz uns certos anos, uns anos de, acho que 2014 para cá, que a gente vem
lidando com secretárias artificiais, como a Si, como a Cortana, a Alexia. E aí, essa secretária que está aprendendo nossa rotina e nos ajudando a encontrar pesquisas e a nos organizar, é uma forma de nosso computador, no caso, se comunicar com nós e aprender o que nós estamos dando de base para eles. Outra aplicação seria, por exemplo, sensores de medição de saúde, como nós temos até alguns em smartwatches, que conseguem medir, sei lá, nossa respiração, nosso batimento cardíaco, nosso sono. E aí existem sensores que medem essas coisas e podem fazer predições e até antecipar certo diagnóstico com relação à nossa saúde. Outro, assim, até que tem um pouco a ver com essas secretárias virtuais, são os chatbots de atendimento ao consumidor, que utilizam de uma base de dados de consumidores anteriores para nos dar respostas mais rápidas e até atendimentos melhores do que nós tínhamos anteriormente. E por último, mas também que a gente consegue ver muito, são propagandas, sugestões quando a gente pesquisa uma coisa e aí depois de um tempo só aparece aquele tipo de produto que a gente pesquisou nas nossas propagandas e de vários tipos de lojas. E aí, isso é o Google, ou a ferramenta de pesquisa que utilizamos, pegando os nossos dados e fazendo com que isso seja novamente redirecionado a nós, já que nós já fizemos essa pesquisa. E até ouvindo as nossas conversas, né? Porque Sim. Depois faça um teste e fique falando uma coisa muito aleatória, tipo assim... cera pra carro, cera pra carro, cera pra carro. De repente vai aparecer propagandas de cera pra carro, alguma coisa? É pra chamar de brilhoso. Pronto. Gente, isso é muito real. É muito real, eles realmente escutam o que a gente fala. E não é nem viagem, é tipo real mesmo. É real. Mas se a gente fosse ficar dando exemplos de aplicações de inteligência artificial que já estão rolando hoje em dia e possibilidades futuras, esse vídeo ia ser infinito, porque é realmente muita coisa. Mas a gente não veio falar sobre essas aplicações, digamos assim, essas aplicações mais ou menos de boas, assim, às vezes nem tão de boas assim. A gente veio realmente tocar na ferida, porque a gente vem percebendo algumas questões muito delicadas e muito problemáticas com relação à inteligência artificial que a gente gostaria de trazer à discussão, trazer à tona, e que a gente percebe que não é muito discutida. Ultimamente tem sido um pouco mais, porque o bagulho tá ficando louco, mas de modo geral não tem sido. E não somos só nós duas, estudantes de graduação de engenharia elétrica, que estamos preocupados com os rumos da inteligência artificial. O próprio Stephen Hawking, ele falava que era preciso ter muita cautela no trato com esse tipo de tecnologia. Principalmente, ele falava isso, principalmente no que diz respeito a armas autônomas. Hoje, 2019, um grupo de pessoas acha por bem que é correto criar armas autônomas, como se já não bastasse todo o maquinário armamentício, isso é uma expressão? Todo esse arsenal não autônomo, por que não criar um arsenal autônomo? E quem diabo esse arsenal vai matar? Enfim. E o Stephen Hawking, ele falava que o maior atributo da inteligência artificial não é a sua malícia, mas é justamente a sua competência. Porque uma inteligência artificial super inteligente, ela vai ser muito boa em alcançar os seus objetivos. O problema é quando esses objetivos da inteligência artificial não estão alinhados com os nossos. Deixa eu baixar aqui. Tá andando. Fiquei refletindo o que você Não é? fala. Pô. É porque